Oi, meus amigos lindos, como vocês estão? Estou aqui hoje para falar com você. Afinal, a Bíblia diz para a gente ser criança ou para a gente ser adulto e maduro na fé? Então fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, abre aí comigo no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 15, que diz assim: O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: Deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. 17. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Bom, se você acompanha aqui o canal, você vai ver que as últimas palavras, a gente tem falado muito sobre maturidade. Maturidade na fé, ser responsável, ser um adulto espiritual, recebendo um alimento sólido, mas não só nisso, mas de ser responsável pelas pessoas, pelo reino de Deus e tudo mais. E essa semana eu tava lendo esse texto e aí eu fiquei pensando, tá, mas e aí, Deus? Tem que ser criança ou tem que ser adulto na fé, né? Maduro na fé? E aí a gente fica, parece que a gente entra naquela discussão meio 8 ou 80, tá ligado? Que a gente fica dizendo, é a graça, então não tem que fazer nada. Tipo assim, sabe? Porque a gente não consegue avaliar muito bem que a Bíblia, na verdade, ela é completa, ela não é fragmentada, né? Então, a verdade é que a gente tem que ser adulto e responsável em muitas coisas, mas em outras coisas a gente tem que ser criança, né? Em outras coisas a gente tem que ter um coração de menino, um coração de menina. Um exemplo para fazer você entender que o Espírito Santo me fez pensar, assim, que eu achei muito legal, é um filho adulto. Quando um filho sai da casa dos pais, já é casado, sabe? Tá trabalhando, enfim, tem o apartamento dele, a casa dele, enfim, tem as coisas dele. E aí, no dia a dia, ele é maduro, ele é responsável com a sua vida, enfim, ele é adulto, entendeu? Ele paga as contas dele e tal, ele vive aquilo ali. E ele tem a sua vida, enfim, as suas responsabilidades. Mas quando ele vai pra casa dos pais, um final de semana, um feriado, visitar, enfim, ele até tem conversas cabeças, assim, conversas profundas, responsáveis com os pais dele, mas ele sempre tem aquele momento onde ele meio que volta a ser o menino e a menina, sabe? Os filhos dos pais, né? Tem aquele momento em que ele volta, ele quer o abraço da mãe e do pai dele, não importa a idade, ele gosta de ir lá na casa da mãe e do pai e ter aquela comida de infância, sabe? Que tem aquele gostinho especial, assim, nostálgico e tal. Então, tem essa relação de responsabilidade, mas de ser criança também, de ter aquele apego ao pai e à mãe, sabe? Eu tenho bastante isso com a minha mãe, eu tenho conversas super profundas com ela, super sérias, assim, sabe? Mas eu gosto muito de ir lá na casa dela e quando eu tô lá, eu gosto de sentar no sofá ali, ver televisão, aí ela tá sempre de roupão da noite, que ela gosta de roupão. Aí eu fico assim, escorada no ombro dela. O Ricardo também tem isso com a mãe dele também, ele gosta muito de ficar abraçado na mãe dele. E quando elas fazem então a comida que a gente gosta e tal, a gente sente esse amor e a gente tem essa relação dupla, sabe? A gente é adulto, mas a gente também é criança, sabe? E bom, se os nossos pais conseguem nos amar dessa forma, imagina Deus, que é o amor, que é o Pai perfeito, né? E aí o Espírito Santo começou a me falar sobre isso, sabe? Sobre o quanto Deus é um Pai perfeito, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele quer que a gente seja maduro enquanto ao reino, mas diante dele a gente continua sendo os filhinhos, os amados, os queridos, né? Então, a gente pode dizer mais ou menos assim,
a gente tem que ser maduro e responsável e adulto enquanto ao reino, enquanto ao servir as pessoas, mas diante de Deus, diante do Pai, a gente tem que ser menino, menina, de novo, sabe? Deus, Ele é esse Pai perfeito que Ele quer nos ensinar, Ele quer nos ver crescer, Ele quer ver a gente se responsabilizando pela obra dEle, mas Ele também quer nos amar. Ele também quer nos levar pro lugar secreto, sabe? E ter aquelas conversas que só você e ele tem, sabe? Aquelas conversas que te fazem, que libera esse sentimento de que você está sendo cuidado, de que você está sendo amado por Deus. Esse é o desejo de Deus. Deus sempre quis ser o teu pai. Mas agora, vamos então para uma base bíblica para isso que eu estou dizendo, né? Além desse texto de Lucas, que também tá muito claro aí que a gente tem que ser como criança, mas vamos mais profundo. Por isso eu quero falar com você 3 pontos do porquê que a gente tem que ser menino de Deus, menina de Deus. Então, o primeiro ponto é porque, não sei se você já reparou nisso, mas se você estudar todo o Novo Testamento, a gente tem estudado muito agora na quarentena, o Novo Testamento aqui com o pessoal. E se você for ler, você vai ver que Jesus traz um novo conceito de Deus, que não tem antes na Bíblia, que é o conceito de Deus Pai. Jesus sempre chama Deus de Pai. Você já reparou nisso? A única vez que Jesus não chama Deus de Pai é quando ele está lá na cruz e aí todo o peso do pecado, né, tá sobre ele, e realmente Deus não tem como estar ali com ele, porque todo o pecado da humanidade está ali, e você já sabe que Deus não tem comunhão com o pecado, né? Então Deus não estava ali, e aí Jesus chamou Deus de Deus, né? Meu Deus, porque me abandonaste, ele fala assim, né? Mas todo o resto, Jesus chama Deus de Pai. E é tanto que quando ele vai ensinar o Pai Nosso, por exemplo, que está escrito lá em Mateus, no Sermão do Monte, ele diz assim, ele podia dizer assim, então orem assim: ó Deus excelentíssimo, Senhor dos exércitos, Santo Santo, aquele que virá, que está no céu, enfim. Ele podia falar isso, mas não. Ele ensinou a oração, que a gente começa a oração com Pai Nosso. Pai Nosso. E é mais ainda, porque a palavra que Jesus usa, e tá ali escrito em Mateus 14:36, você pode ler lá, ele usa a palavra Abba para dizer Pai. Você com certeza já escutou um monte de canções falando sobre isso, mas a tradução de Abba quer dizer meu Pai querido, sabe? Cara, não é só uma relação de pai, mas é uma relação íntima com o Pai, sabe? Com Deus. E sabe, antes, todo período antes da Bíblia tem o Deus Criador, o Deus dos exércitos, o Deus Santíssimo, o Deus que batalha por nós e tal. Mas Jesus traz esse novo conceito de que Deus não está longe, Deus não é um Deus distante, Deus não é um Deus frio, mas Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai querido. Ele é o meu Pai, sabe? Esse jeito de Jesus falar de Deus, sabe? E às vezes eu acho que eu e você perdemos isso, sabe? A gente se esquece de que se Jesus falou de Deus como Pai, por que a gente não faz também? Por que a gente afasta para esse Deus, né? Eu não tô dizendo que Deus não é o Senhor dos Exércitos, eu não tô dizendo que Ele não é o Santo, 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 eu não tô dizendo que Ele não tem que ser glorificado, Ele tem que, mas essas são as formas adultas de falar com Deus, entende? Agora tem uma forma de criança de dizer que Ele é o teu Pai. E Jesus nos ensina isso, entende? Eu não estou inventando isso. Ele nos ensina isso, sabe? A cruz, lá em João
capítulo 1, versículo 12, diz que a gente recebeu o direito de ser filho, sabe? A cruz de Jesus, a crucificação e todo o plano de Deus enviar o seu único filho para o mundo para pagar os pecados e tal, e não foi só para limpar a gente, mas foi para adotar a gente. Você sabia disso? Que a cruz, eu costumo dizer isso, a cruz não é o fim, a cruz é o começo. A cruz foi Deus pagando a conta para poder me adotar e te adotar. Porque antes não dava para te adotar. Antes não dava para me adotar, porque o pecado era o que me dominava. Mas agora, com o sangue de Jesus, Deus pode vir e nos adotar. E aí Ele quer nos chamar de filho. O Criador do Universo, o que criou todas as coisas, o Senhor dos Exércitos, o que está lá no céu, com os anjos cantando, Santo, Santo, Santo. Ele pagou todo o preço do mundo para te adotar. Você está entendendo isso? Você está entendendo que Ele quer ser esse pai que te cuida, que te ama de todas as formas do mundo? Ele é esse pai que quer te mimar, que quer estar perto de ti, dentro de ti, ali, sabe? Então, esse é o primeiro ponto. Jesus vem nos ensinando essa, não sei se podemos dizer teologia, não sei, essa ideia, esse novo conceito de Deus, de que Deus é um Deus perto, Deus é um Deus que ama, Deus é um Deus que pagou todo o preço para estar com a gente. Então, primeiro isso, e por mim, dava até para terminar a palavra aí, porque se Jesus disse, para mim não tem confusão, entendeu? Jesus disse, ponto, entendeu? Mas vamos mais, que tem mais 2 pontos que eu quero ver com você, do porquê que a gente tem que ser menino de Deus, porquê que a gente tem que ser esse coração de criança diante de Deus, tá? O segundo ponto é que a natureza de Deus é amor, tá? Isso está escrito lá em 1 João, capítulo 4, versículo 16. Mas eu quero ler com você o texto que um dos textos que eu mais amo nessa Bíblia, que é o de 1 Coríntios 13. Eu já preguei várias vezes sobre esse texto, eu não canso de falar dele. Diz ali o que é o amor, né? A definição do amor. Bom, vamos comigo. Se em 1 João diz que Deus é amor, e aqui em 1 Coríntios o apóstolo Paulo está dizendo o que é o amor, então essas características que dizem o que é o amor são as características de quem é Deus, obviamente. Então, ali no versículo, a partir do 4, que diz assim, que o amor é paciente, que o amor é bondoso, que não tem inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, se alegra com a justiça, né, com a verdade, tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Você pode simplesmente substituir aí a palavra de amor e dizer: Deus é paciente, Deus é bondoso, Deus não inveja, Deus não se vangloria, né? Deus não se alegra com a justiça, Deus se alegra com a verdade. Deus tudo sofreu, tudo creu, tudo esperou e tudo suportou por amor a nós. Esse é o nosso Deus. Então, toda a natureza de amor está em Deus, parte dele. Sem ele não existe amor, entende? Ele é a fonte do amor de tudo. Então, quando você sente esses vazios, essas inseguranças, e parece que a gente passa a vida inteira tentando chamar atenção, né? Tentando ser relevante, tentando ser importante para alguém. Eu quero te dizer, você já é importante para Deus. Ele te amou tanto, e esse amor, essa atenção que você busca, tá nele, tá nessa natureza. Mas você não vai acessar isso se você não tiver coração de menino.
você simplesmente não vai conseguir acessar isso. Se você tratar Deus e ver Deus como um Deus distante, um Deus só adulto, de uma forma adulta, você não vai conhecer esse amor, esse Pai, entende? Você até vai entender o que a Bíblia diz, mas você não vai entender esse Pai Nosso que Jesus estava falando. Aconteceu comigo uma vez, tinha passado por um tempo muito ruim. E não tava conseguindo orar, né? Tava nos processos aí, Eu não tava conseguindo orar, tava desanimada, enfim, tava frustrada, tudo que é coisa ruim. E aí, eu tava me sentindo culpada também, porque eu sabia que era errado eu não estar orando, entendeu? Eu tava me sentindo muito mal com aquilo. E era, tipo assim, uma bola de neve, um ciclo vicioso, sabe? E aí, acontece que eu sempre tive esse costume de dizer bom dia, Espírito Santo, tá? Não digo todo dia porque é natural, eu não forço nada, entendeu? Mas eu digo bom dia pro Espírito Santo normalmente. E eu tenho umas frases que eu falo pra ele e tal que ninguém sabe. E aí eu tava nesse período aí sombrio da minha vida. E a gente foi pra igreja orar. E aí um amigo meu, que é profeta, veio orar comigo. E ele me entregou uma palavra de Deus que mudou, assim, completamente a minha visão de Deus e me reergueu de uma forma que até hoje, assim, me mudou demais. E aí Deus falou assim: para de pedir perdão, porque eu gosto mesmo quando tu me fala bom dia. Eu amo quando você diz que você é minha. Eu trabalhei o teu coração e o teu coração é meu agora. Ele falou assim. E aí ele falou outras coisas também e foi super forte pra mim, sabe? Porque eu entendi naquele dia que Deus quer me amar, sabe? Que mesmo ele me corrige, mas mesmo me corrigindo, ele me ama. Ele não me acusa, ele não faz eu me sentir mal, entendeu? Deus corrige de um jeito tão amoroso, porque ele é o amor, porque ele é a fonte do amor, que ele faz você se sentir amado, mesmo estando errado, entende? E aí você quer corrigir o seu erro porque você entendeu o amor dele. Eu não sei se faz sentido, mas é isso que eu senti. Então a gente tem que ter esse coração de menino para poder acessar esse lugar, esse amor de Deus, sabe? Para de viver a sua vida longe do Deus que te ama, do Pai que te ama. Tem essa relação de criança, de filho, acesse isso com Ele. Então isso, né? Então a primeira coisa é que Jesus nos ensinou a ter essa relação de pai e filho, né? Do Deus Pai. Depois, a natureza de Deus é o amor e a gente precisa ter o coração de menino para acessar isso, o amor verdadeiro. E a terceira coisa que também quero falar é que Deus espera de nós um coração de menino. Esse é outro motivo do porquê que a gente precisa ter coração de menino, porque Deus espera isso de nós. E pensando um pouco nesse ponto, eu fiz 3 subpontos falando então de coisas que eu vejo assim que uma criança faz com o pai e tal, que eu consegui trazer para o que Deus espera de nós, tá? A primeira coisa é que o filho, o menino, tem vontade de estar com o pai dele. Lá em Mateus capítulo 27, versículo 50, diz que quando Jesus estava lá na cruz fazendo todo o processo ali de libertar a gente, o véu foi rasgado, diz ali, né? Como assim? O que quer dizer esse véu? A maioria das pessoas já sabe, mas eu vou explicar um pouquinho. Esse véu era um véu que separava, dentro do templo da igreja da época, o lugar onde Deus falava com as pessoas, né? O sacerdote era só uma pessoa específica, enfim. Mas esse véu separava a presença de Deus do resto das pessoas. Só um podia entrar ali. E quando Jesus pagou o preço na cruz, ele rasgou esse bendito véu, entendeu?
Isso quer dizer o quê? Ah, não, é só um detalhe aí que tá, né, solto na Bíblia. Não! Tudo significa alguma coisa. Se o véu rasgou, quer dizer que a presença de Deus não é mais separada de nós. Entende? E por isso que eu falei antes que ele pagou a conta para nos adotar, porque a cruz, ela foi aonde ele pagou a conta para rasgar esse véu, para que todo mundo conseguisse falar com ele agora, porque agora a gente não é mais escravo do pecado, agora a gente pode ter comunhão com Deus de novo. Então, Deus fez tudo isso e Ele nos ama e Ele espera de nós que nós estejamos com Ele, porque Ele fez toda uma obra na cruz para estar comigo, contigo, entende? Lá em João, eu quero abrir esse com você, lá em João capítulo 14, no versículo 16, diz assim... E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre. E o Espírito da Verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o veem nem o conhecem, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Jesus está falando que o Espírito Santo ia vir depois dele e habitar em nós, sabe? Você não está entendendo. Às vezes a gente fica repetindo as coisas na igreja e não para pensar no significado disso. Deus, o Criador do universo, que fez todo um plano para estar comigo e contigo, fez tudo isso para Ele habitar dentro de mim e dentro de você. Ah, mas não é o Espírito Santo, sim, mas a gente está falando da Trindade, é 3 em 1, sabe? É Deus estando... a pessoa do Espírito Santo, que é Deus, estando em nós, sabe? Tamanho é o amor dele por nós. E o que ele espera de nós? Então, ele fez todo esse plano para estar com a gente o tempo todo. O que ele espera de nós? Que a gente tenha esse coração de menino. De quê? De sentir saudade do Pai. De querer estar no colo do Pai. De querer escutar as coisas que Ele quer falar pra nós, sabe? De dar risada com o Pai, de ser que nem o Pai, sabe? É isso que Deus espera, é isso que Deus espera. Ele quer mimar e quer dar carinho pra gente, porque Ele fez todo um plano só pra habitar dentro de mim e você. E às vezes a gente ignora isso. Outra coisa que um coração de menino é ensinável. Também a gente tem que ser menino pra ser ensinável, sabe? Não é tipo, eu já sei de tudo, não sei o que. Não, você é menino. Diante de Deus, quem é... Deus sabe de todas as coisas, você é só um menino, eu sou só uma menina, entendeu? Ali em João 14 de novo, no versículo 26, diz assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Ou seja, Ele quer te ensinar, Ele quer te amar, mas o amor dele é tão perfeito que Ele não olha o erro e diz assim, deixa assim, entendeu? Não, Ele é o Pai perfeito. Ainda que tenham pais que mimem os filhos, a gente diz que a gente acaba estragando os filhos, né? Deus é o Pai perfeito que não estraga os filhos. O amor dele é tão perfeito que ele corrige, que ele incentiva, que ele quer te fazer crescer. Ele não quer que você se acomode e não conquiste nada na sua vida. Não, esse não é o nosso Deus. Deus ensina. Me faz pensar muito sobre aquele pai que ensina o filho a caminhar, aí ensina ele a comer, aí depois ensina ele a ler, aí depois vai tentar ensinar ele a fazer operação matemática, e aí vai acompanhando o crescimento, e aí o filho faz faculdade, se forma na faculdade, e o pai, independente da idade daquele filho, toda vez que ele conquista alguma coisa, ele vibra, ele se sente orgulhoso, porque ele conseguiu ensinar, ele conseguiu passar algumas coisas pra ele, sabe? E Deus, se um pai normal, se um pai ser humano faz isso, você quer me dizer que Deus não faz isso? O Deus que é bom, que é perfeito, que é o amor, Deus vibra
todas as vezes que a gente aprende alguma coisa. Deus fica feliz, Ele quer nos ensinar porque Ele quer ver a gente conquistando coisas, né? Tem várias palavras que falam isso, mas me vem agora à cabeça aquela palavra de Jeremias lá, que Deus sonhou desde o início, sabe? Ele faz planos com nós, Ele quer nos ver crescer. E a terceira coisa do coração de menino é que o menino tem fé no pai. Lá em Hebreus, capítulo 11, você pode abrir comigo também. Hebreus, capítulo 11, no versículo do 1 ao 6, é o típico texto da fé, né? A gente já leu várias vezes isso aí. Mas ele vai dizer ali que, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, né? E aí no 6 vai dizer assim, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Deus espera de nós a fé, né? E por quê? Porque pra mim, fé, crer em algo que você não vê, só porque Deus te falou, é bem aquela coisa de menino, sabe? Que o pai fala um bagulho e ele crê, sabe? Ele acredita. Ou se o pai dele falar assim, eu sei voar, filho, o filho vai acreditar, entendeu? E fé pra mim é isso, entendeu? E por que a gente tem que ter fé? Por que a fé agrada a Deus? Porque assim, dizendo que a gente confia só porque Ele disse, mesmo sem ver, que a gente acredita porque Ele falou pra nós, é a mesma coisa que dizer assim, Deus, Tu és real, Tu é o meu Pai e eu acredito porque Tu é o meu Pai, entende? Por isso que a gente tem que ter fé. Quando eu gosto de pensar também que a fé, ela é o caminho oposto do medo também, né? O diabo, ele quer que a gente sinta medo, que a gente sinta insegurança, que a gente não confie em Deus e tal. Mas Deus usa a fé, o caminho da fé, para fazer a gente vencer todos os medos, sabe? É você confiar em Deus e que Deus te ama e que Deus te cuida. Então é isso, os 3 pontos do coração do menino é ter vontade de estar com o pai, ter o coração ensinável e ter fé no pai, né? Com essa palavra, então, eu quero dizer pra você, sim, seja maduro enquanto reino, seja responsável, veja as outras palavras que a gente vem falando, tá aqui no canal, veja elas, são muito boas. Mas não esqueça de ser filho, sabe? Não viva não viva essa relação só com Deus distante. Se lembre que Jesus nos ensinou a chamar Ele de Pai, que a natureza de Deus é amor, sabe? E se você não for filho, se você não for apegado ao coração do Pai, você não vai acessar isso. E que Deus espera de nós um coração de menino, porque para crer, para ser ensinado, né? Para ter vontade de verdade de orar, de estar com Ele, a gente precisa ter esse coração de menino, sabe? Então eu quero te deixar esse desafio de ser completo, ser maduro em algumas coisas, mas ser criança diante de Deus, diante do Pai que sempre nos amou. Amém? Eu quero orar contigo e vamos encerrar a palavra. Deus, nos ajuda, Senhor, a entender que nós somos teus filhos amados, a entender que nós somos o teu menino, a tua menina, Pai. Queremos acessar esse amor tão importante, tão grandioso, tão forte. Queremos acessar o teu coração. Queremos entender o que Jesus falava sobre ser filho, sobre ser adotado. Nos ajuda, Senhor, a lembrar do significado da cruz, que é você pagando um preço gigante só para poder nos adotar. Quão grande amor é esse que tu nos amou, Pai. Nos ajuda, Senhor, a entender essas coisas e viver contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui.
Te recomendo realmente que você veja os outros vídeos de maturidade e tudo mais. E escreve aqui pra mim se você já tinha pensado nisso, de que Jesus nos ensina esse Deus perto, né? Esse Deus íntimo, esse Pai realmente. Você já tinha pensado sobre isso? Então escreve aqui pra mim aqui embaixo que eu vou responder, eu sempre respondo. Então eu gosto muito dos comentários de vocês. Então, por favor, coloca aqui a sua opinião que eu quero escutar, tá bom? Um abraço e fica com Jesus.